retomando aí, na última aula, o objetivo era montar um circuito com pelo menos quatro em paralelo. Aí tiveram algumas dificuldades. Beleza. Vamos montar aqui só três mesmo, tá? Para ficar mais simples, mais didático também. E a gente muda os valores, tá certo? Então, vou colocar eles aqui paralelo, fica mais fácil. E com o cabinho aqui, ó. Eu tenho que pensar que a corrente elétrica, ela tem que entrar e ela entra aqui, ó, passa dentro desse filamento, dessa curvinha aqui em cima, para sair nesse outro ponto vermelho aqui, ó, tá? Isso que eu tenho que fazer, beleza? E que eu vou ter logo, lógico que aqui embaixo, né, eu vou ter que colocar, sei lá, algumas pilhas aqui. Só porque são três lâmpadas, vou colocar três pilhas, tá beleza? E do outro lado, eu posso colocar a chave, só para a gente discutir um pouquinho melhor aqui, ó. Lá no experimento não está pedindo para colocar a chave, não. É só para a gente discutir melhor aqui. E não está pedindo, não, mas eu vou colocar um perímetro aqui também, ó. Que aí eu sei exatamente qual que é a corrente de cada um, ó. Só encaixando aqui, ó. Eu vou pegar um amperímetro que eu vou colocar aqui também, ó. Quer ver? Deixa eu seguir o padrão. Vou colocar uma chave aqui. Essa aqui é a chave geral, ó. Essas aqui são as chaves que alimentam apenas essas lâmpadas aí, tá? E aqui seria um amperímetro geral. Eu vou mudar os valores das. Só para não ficar igual ao do experimento, eu vou mudar os valores aqui das lâmpadas, tá certo? Vou colocar aqui 15 para todo mundo, só para ficar diferente lá do nosso experimento, tá certo? Só para ficar diferente. Mas vocês viram lá que no meu experimento, ó, em paralelo, que é o mais difícil, mas eu vou mostrar aquele lá em séries, lá não tô, né? Vou mostrar em paralelo, ó, tá? Ele colocou 3 de 10. Colocou uma lâmpada só que uma lâmpada, uma bateria só que é uma bateria de 24, tá certo? Eu vou colocar então uma só para mostrar como é que ele fez. Então tá, vou colocar uma só também e vou mudar o valor dela. Só que eu vou colocar 30, tá certo? Então tá aí, ó. Então aqui eu vou colocar o fiozinho aqui do lado de cá. Posso colocar o fiozinho do lado de cá também. Não tem nada ligado ainda, viu, gente? Não tem nada ligado. É bom que a gente já está fazendo, de certa forma, um experimento. A única diferença é que ele colocou do lado aqui, né? Eu estou colocando o contrário, eu virei isso aqui, né? Eu estou colocando um em cima do outro, e ele colocou um do lado do outro. Só isso que mudou aqui. E os valores, né? Obviamente que os valores. Então, tá aí. Mais alguma coisa que eu poderia colocar aqui? Não. Agora que eu fiz os ramos, tudo como se fosse um ramo. O que tem nesse primeiro ramo aqui, ó? Esse primeiro segmento aqui. Eu tenho fio, lâmpada, chave, amperímetro para medir a corrente e fio. Eu tenho isso em todos eles. E aqui embaixo eu tenho a minha fonte de alimentação. Ô Beleza? Carlos, Oi. era qual aparelho elétrico que tinha resistência infinita? Era um amperímetro É ou era o voltímetro? o voltímetro, né? Porque quando eu coloco ele aqui para medir alguma coisa, por exemplo, a lâmpada, a bateria aqui, ó, não pode passar energia dentro dele. Desses 30 Ah, volts, tá. não pode passar nada dentro dele. Então, para não passar nada dentro dele, ele tem que ter uma resistência infinita. Aqui, as chaves, antes de eu ligar as chaves, elas ficam representadas como se fosse uma resistência infinita, ou seja, é impossível pular, passar uma corrente aqui, ó, porque a chave não está ligada Ah, ainda. Então, o voltímetro, o medidor de tensão, de voltagem, volts, voltímetro, tem vários nomes, né? Vários termos, né? Então, esse cara aqui tem que ter resistência infinita, para que não passe sim. nada, absolutamente nada dentro dele. Senão, você poderia colocar ele aqui, se passar um pouquinho de corrente nele, 5 vamos supor, né? 5 volts fica para ele.
Aí ele vai medir 25, só que ele tá roubando 5, entendeu? Então é Entendi, como se ele estivesse entendi. roubando 5. Aí vai medir aqui para você só. é, Na prática, inclusive, se você fosse só físico que vai fazer uma coisa dessa, né? Se você fosse com um voltímetro num supermercado para comprar pilha, né? Quando você olhasse para a pilha lá, nossa, minha pilha é 1,5 volts. Quando você colocasse o medidor nela, ele não vai conseguir medir exatamente 1,5. Vai medir 1,4, 1,45, se for muito preciso, a pilha tiver belezinha. Porque ele acaba roubando um pouquinho e a fiação acaba consumindo um pouquinho, né? Na prática, né? Na prática mesmo. E o amperímetro é o contrário do que você me perguntou, Arthur. Ele está no meio do caminho. Eu gosto de pensar ele como se ele fosse um relógio da Copasa. Ele está aqui para medir o que está passando. E o amperímetro está aqui para medir a quantidade de elétrons que está passando aqui. Então ele tem que ser um cano que não oferece resistência nenhuma. Ele tem que deixar toda a energia passar. Se ele tivesse uma resistência, né? Se ele dificultasse a passagem de corrente, ele não mediria a quantidade real. Assim como a Copasa, ou a Copanor, não conseguiria medir a quantidade de água real que você está consumindo, porque ela estaria interferindo. Então a resistência do amperímetro tem que ser zero, 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 já que ele está no meio do caminho. Ele não pode interagir, tem que ser um fantasma aqui. Só permitir a passagem mesmo de corrente, ok? Aí o que eu notei de diferente, de errado, que saiu em alguns experimentos, é óbvio que não foram, né? Não estou falando que foi todos, alguns, foi agora, né? Daqui para frente, ligar esses ramos aqui, ó. Gente, fica a seu critério. Por exemplo, você pode colocar um fio aqui, ó, e ligar todo mundo nele. Eu acho que talvez seja mais fácil. Ligar todo mundo nele, ó. Aí esse aqui vem para cá, ó. Eu acho que assim fica mais fácil, né? Você vem, põe um fiozinho aqui, põe ele aqui no meio, ó. Aí esse aqui já tá facinho de ligar. Aí você liga os outros também, ó. Certo? Então essas conexões aqui que ficaram erradas. Primeiro, em alguns, né? Como se eu estivesse comentando o resultado da prova aí. Não conectou um fio de um lado, nenhum dos pontos, e o outro fio, ou a outra chave, ou outra coisa, no outro ponto aqui, ó. Às vezes conectou tudo no mesmo lugar e a lâmpada não acende. A corrente, imagina que o elétron tem que sair da bateria e tem que passar dentro de cada uma das lâmpadas, cada um dos dispositivos, ok? Então você não pode fazer isso aqui, ó, que eu notei muito. Às vezes estava ligado no mesmo lugar, ó. E um dos pinos ficaram, um pino ficou isolado, um lado ficou sem nada, ó. Aqui não tem nada que você faça, né? Que aí, isso aqui é um curto-circuito, ó, já queimou, ó. Tá vendo? Já queimou. Então vamos lá. Então não posso ligar assim, porque senão a corrente não passa pela lâmpada. Quer ver? Deixa eu ligar aqui em cima, ligar aqui. Carlos, tem como você me aceitar pelo computador, por favor? Ô, amigão, perdão. Agora eu vacilei com você. Obrigadão. Quer dizer, desculpa aí. Beleza, aí tá aqui, ó. Tudo funcionando belezinha, né? Todo mundo funcionando. 4 amperes, 2 amperes para cada, porque as lâmpadas são iguais, né? Aí eu vou lá e ligo essa daqui errada, ó. Pronto, ela já impediu a passagem de corrente das outras de cima. Por quê? Porque aqui não está passando em nenhuma. Nenhuma lâmpada acendeu, ó. Como o fio está passando, ele está ligado, na verdade, aqui atrás da lâmpada, ó. Ele está ligado direto na chave. Então ele fez uma corrente infinita aqui, ó. Um valor muito grande, né? Pra gente na física um valor enorme é infinito, quase. Então ele foi lá e queimou tudo, ó. Certo? Então essa ligação aqui está errada, ó. Essa ligação está errada. Então vai ficar essa daqui. Esse ponto ligado na chave
e esse outro ponto ligado aqui embaixo. Alguma dúvida aí, galera? Aí, ó, quando eu ligo agora dá tudo certo, ó. Eu vou ligar uma de cada vez. Alguma dúvida na confecção, na montagem aqui do, do, do experimento, digamos assim? A única coisa que está mudando pro roteiro é que o cara colocou valores diferentes do meu, colocou até um fusível aqui, ó. Posso colocar também valores diferentes e a posição do circuito que ficou diferente. O resto está tudo igual, beleza? Ele colocou um fusível aqui, ó, bem na saída da bateria aqui, ó. Tá? Poderia ser aqui, ó. Posso colocar aqui, ó. Botar um fusível bem aqui, ó. Bem na saída. Aí ele tá, ó, qualquer corrente menor ou igual a 4 amperes, tem que ser menor ou igual a 4. Vai dar errado esse negócio. Quando eu ligar aqui o primeiro, já deu 2 amperes. Quando eu ligar a outra lâmpada que tem as mesmas características, já vai puxar 4. Ó. Tá prestes a queimar o fusível. Quando eu ligar a terceira, pronto. Imediatamente pediu mais 2 amperes, deu 6, já queimou a minha o meu fusível. Então meu fusível tem que ser no mínimo 6. Aí vai funcionar bacaninho, ó. Que é 2 amperes para cada um, total de 6 amperes. É porque percebeu que não deu redondo, certinho, certinho? Por quê? Porque o meu fusível tem uma resistência bem pequena mesmo. Isso aqui é miliampere, é miliohm, tá? É 10 vezes 10 a menos 3 ohms. Então tem um valorzinho bem pequeno aqui, 0,01 ohm, que deu uma interferidazinha no circuito, né? E consumiu uma levezinha corrente aqui, mas para efeito de cálculo, não precisa preocupar com isso não. Pode considerar isso aqui 6, tá, galera? Pode considerar isso aí 6. E tá perguntando coisa tranquila, tá? Coisa bem simples mesmo, tá? É, o que se pode afirmar sobre o valor da tensão em cada resistor, né? Desconecte uma lâmpada do circuito, né? Delete ela, né? E explique o que acontece com a outra. Altere a resistência de uma das lâmpadas, tá? Qual lâmpada apresenta maior brilho? Aí eu quero que você explique isso, tá? São coisas bem simples. Primeiro, é, qual que é a tensão em cada uma delas? Todas foram ligadas na bateria de 30 volts, ligação em paralelo, tá? Então qualquer uma que você pegar aqui, ó, vou pegar só a lâmpada aqui, ó, a de baixo, vai dar 30. Ah, praticamente, né? Arredondando aí. A do meio, 30, arredondando. A de cima, a mesma coisa. Por quê? Todas estão ligadas nos mesmos pontos, ó. Então todas vai dar a mesma tensão. Só dá 30 redondinho, só aqui, ó, na pilha, ó. Saiu da pilha, esse carinha consome um pouquinho, a fiação atrapalha um pouco, mas a gente, para efeito de cálculo, a gente vai considerar que é tudo 30. Então, essa é uma característica importantíssima do circuito em paralelo, do circuito da sua casa, né? Que todas as lâmpadas da sua casa, todos os dispositivos compartilham da mesma tensão. Beleza? Outra perguntinha, desconecte uma das lâmpadas do circuito e explique o que acontece com as outras, né? No caso aqui com a outra, né? Que só tem duas. Se eu desconectar uma delas, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no que tem ligado aqui. 3 lâmpadas, 15, 15, 2, 2, 2. Total de 6. Se eu desligar uma, né? O que vai acontecer? É uma lâmpada a menos consumindo. Agora eu só tenho 2 lâmpadas consumindo e elas continuam consumindo o mesmo tanto de antes e a tensão aqui e a corrente aqui caiu para 4, tá? Gente, muita atenção. Um erro comum, muito comum aqui, é a gente falar assim, nossa, Carlos, tinha 6.
né? Tinha 6, ó. Quando você desligar uma, agora vai ficar 3 para uma, 3 para outra. Nunca vai acontecer isso, tá? No circuito paralelo, nunca. Por quê? Até mesmo porque seria o quê? Se isso acontecesse, mudaria a tensão, né? Porque aqui, qual que é a tensão? VRI. Lembra da formulazinha VRI? VRI. R é a resistência, I é a corrente. R vezes I, 15 vezes 2, 30. 15 vezes 2, 30. Se a corrente mudasse, passasse para 3, né? Porque, né, eram 6, né? Aí seria 3 vezes 15, daria 45, né? Seria entrar em contradição aqui, né? Eu não tenho essa energia toda disponível. Outro argumento seria o seguinte: passar uma corrente mais alta na lâmpada vai queimar a lâmpada. Então, quando você desliga uma. E também outra coisa, outro argumento forte, né? Uai, gente, se eu desligo uma lâmpada na sua casa, o consumo tem que diminuir. Senão não faz sentido eu ficar desligando as lâmpadas e os dispositivos da minha casa se o consumo vai ser o mesmo. Então, quando a gente fala que é 6, um erro muito comum é quando a gente desliga as coisas, o pessoal achar que vai continuar passando 6 da única que ficou ligada. Pensou se fosse 6 vezes 15, ia dar 90. Então ia explodir o negócio, ia queimar, né? Então, quando você desliga uma lâmpada, né, a única coisa que muda é que você diminui a corrente total, mas você não muda absolutamente nada nas lâmpadas que ficaram ligadas, tá? Então, desconecte uma lâmpada e explique o que aconteceu com as outras, ou com a outra. Nada. Não aconteceu nada com as outras. Com o circuito total, um consumo total mudou drasticamente aqui, lógico, né? Diminuiu o consumo geral. Era 6, passou para 4. Tranquilos? Mas com as outras duas lâmpadas não aconteceu absolutamente nada. Se você fizer R vezes I vai dar 30, R vezes I vai dar 30, que é 30 volts. Não pode mudar isso. Beleza? Então, viu que está tranquilo? Altere a resistência de uma das lâmpadas, tá? E fale qual que apresentou maior brilho. Beleza. Vou deixar essa daqui de baixo. Pediu para alterar. Vou alterar uma dessas duas aqui, ó. Vou pegar essa daqui e vou alterar, vou aumentar a resistência dela. Vou dobrar para ficar bem didático. Passei para 30. Fica até difícil de ver se está brilhando mais ou menos, né? Gente, alguma dúvida aí? Tudo tranquilo aí? Vou ligar essa daqui de baixo. Mas eu vou pegar essa daqui de baixo e vou dobrar a resistência dela. Que foi? Que deu para notar aí? Olha que eu dobrei, ó. Então, o R vezes I agora é 30 vezes 1. 30. 15 vezes 2. 30. Continua com a mesma tensão. Lógico, tem que ser, porque está em paralelo. Mas a corrente elétrica diminui. Diminuiu, tá vendo? O brilho também diminuiu, ó. Né? Se eu olhar aqui, tá, a luzinha tá mais. Os raios aqui estão mais fininhos aqui, ó. O brilho diminuiu, ó. Tá certo? Por que o brilho diminuiu? Porque a corrente, que é quem leva energia para a lâmpada, diminuiu. Quanto maior a resistência, menor é a corrente, menor é a energia que vai para lá, tá? Vamos fazer o contrário? Então, eu dobrei. Vamos passar essa resistência para 3 vezes menos, tá? Vou colocar ela aqui. Vixe, queimei o fusível, esqueci do fusível. 10 já dá. Olha como que eu consegui aumentar o brilho. O brilho ficou bem maior. Deixa eu diminuir aqui, ó. Coloquei 5, ó. Olha só a diferença. Não, aí coloquei 0, sacaneou. Perdão. Olha o que aconteceu.
Ó como é que o brilho dessa daqui que é 3 vezes menor, ó, né? Ou seja, menor resistência, maior corrente. Agora só nesse aqui, você vê, ó como é que os elétrons estão passando. Você vê que só nesse aqui, ó, passou para 6 amperes. Perceberam aí? 6 amperes. Ou seja, a corrente 3 vezes maior. Lógico, a resistência está 3 vezes menor. A corrente está 3 vezes maior, galera. Então o que, que aconteceu? O brilho está bem maior nessa daqui, ó. Então percebeu aí? O que ele está querendo que você faça é isso. Altere a resistência, mas não falou para aumentar nem para diminuir, não. Qual lâmpada apresenta maior brilho? Olha, maior brilho vai ser a de menor resistência. Então quando você alterar lá, se você colocar menor resistência, né, vai dar um brilho maior porque vai passar mais corrente. É a corrente que manda, tá? Se você fizer o contrário, aumentar, vou colocar 3 vezes mais aqui, 2 vezes mais, se você aumentar a resistência, você vai diminuir a corrente, né? 45, por exemplo, ó. Tripliquei a resistência, a corrente dividi por 3, observar? O brilho ficou bem menor, porque quem manda a corrente para brilhar, para virar luz, é a corrente. Tá vendo que quem manda não é a tensão. Guardem isso aí, tá? Não é o fato da sua casa ter 110, a casa de fulano ter 220. Não é isso que faz com que a pessoa gaste mais energia, tá? O que gasta mais energia é a quantidade de corrente. Quanto mais corrente passa naquele circuito, ó, mais energia ele leva para aquela região, mais energia ele leva para aquele dispositivo, né? E maior é o brilho. Perceberam aí? Tranquilo, não tá, gente, para resolver isso aí? Tá beleza, não tá? Não tá tranquilo para finalizar isso aí até semana que vem? Semana que vem não, perdão, já tem um para semana que vem, tá? Vocês não estão falando comigo, eu vou marcar errado aí. Ah, essa daqui dá para fazer até na outra semana, sexta-feira. Não dá? Dia 20. Beleza? Tá, tá, Não dá? tranquilo. Tá, sim, sim. Vocês viram que é bem tranquilo? Isso aqui vocês vão fazer brincando, não tapa, né? Então justifique. A justificativa é essa questão, né? Menor corrente, menor energia, né? Menor potência. Se você quiser calcular a potência, que vai ficar ótimo, né? É bom calcular. Calcula a potência, né? O que é potência? É V vezes I, né? PV, PV. É V, que é 30 vezes I. Então vai ficar 30 vezes 2, né? Vai dar 60. E esse aqui vai dar muito menos. Então é por isso que tem um brilho menor, tá certo? Eu faço isso na próxima aula aí, né? E essa é a justificativa, tranquilo? Aí aqui depois ele fala o seguinte, ele monta o circuito um pouquinho diferente, pede para acrescentar um fusível de 10 amperes, a mesma bateria, as mesmas lâmpadas, só que agora uma lâmpada a mais. Fecha o circuito e observe que o fusível não queima. Agora modifique a resistência de um dos resistores até que o fusível se rompa. Para que isso acontecesse, você aumentou ou diminuiu o valor da resistência? O que está, o que esta variação aí, né, acarreta, né? Por que ela acarreta a queima do fusível? Bem, o único jeito de queimar esse fusível aí é diminuindo ao máximo, olha lá, ao máximo a resistência. Que no caso eu vou ter que colocar 1. Olha lá. Eu coloquei 1, queimou. Por quê? Porque a corrente diminuiu demais. Ela até coloquei até mesmo dele. Deixa eu colocar aqui um pouquinho a mais. Nossa, é muito a mais. Vou colocar aqui 15. Eu também exagerei na resistência aqui, né? Vou colocar aqui pelo menos 10, 5. Tá menor que todos. Beleza? Tá menor que todos eles. E põe uma. Pode ser esse aqui. Olha o que aconteceu com a corrente. De 15 para 5 eu diminuí. A corrente triplicou. Porque eu dividi por 3, né? Triplicou. A corrente ficou altíssima. Já está em 8. Se eu diminuir mais.
eu queimo o fusível. Então tá bem tranquilo de resolver isso aí, né? Bem tranquilo. Então, acabei queimando o fusível aí. Beleza? Aí o que eu vou mostrar para vocês com muita calma na próxima aula, tá? É justamente o outro roteiro, que ele é muito simples, na verdade ele é mais simples que esse aqui. Ele é mais simples que esse daqui. Eu vou mostrar o curto-circuito lá, que eu devo ter mencionado curto-circuito, mas não fiz na prática mesmo, tá? Então, só para finalizar mesmo, né, que eu sei que vai acabar o tempo aí, um dos argumentos sobre potência, perdão que eu peguei o circuito desligado, aqui deu 2 amperes, se estiver ligado, né? E aqui se estiver ligado, a resistência zerou aqui, né? Vamos colocar 5, né? Que é um terço, vocês viram que aí ficou 6 amperes. Lembra que como eu dividi por 3, né? 5, que ficou 5 ohms, ficou 6 amperes. Tanto que se você fizer um vezes o outro, ó, se você calcular VRI, vai dar o quê? Só para ver se está certinho. R vezes I. O que é R vezes I? É 5 vezes 6, né? 30 volts, certinho, de acordo com a bateria. Lá em cima, certinho também, ó. R vezes I, que é 15 vezes 2, 30 volts. Vamos calcular a potência. Faz conta lâmpada 1, lâmpada 3. Vamos calcular a potência da lâmpada 1. O que é potência? V vezes I. É uma das maneiras de calcular. Lembra que nas últimas aulas eu falei todas elas. Qual que é a voltagem? 30. Acabei de calcular. Vezes a corrente que é 2. Deu o quê? 60 watts. Opa. 60 watts. E a nossa outra aqui, que é P3, vou chamar de P3, que é a terceira lâmpada, vai ser o quê? V vezes I também. Então, quanto que vai dar a potência aqui? Vai dar 30 vezes a corrente, que é 6. Né? Então, vai dar uma potência aí de 180 watts. 3 vezes mais. Por isso que ela vai brilhar muito mais. Tá certo? Aí na próxima aula, ainda hoje, eu falo um pouquinho melhor sobre isso aqui. Beleza? Então, falou, galera.